que aconteceu quando Arão e Miriam disseram que o Moisés não podia fazer aquilo, que era casar com um etíope? A Miriam ficou leprosa, naturalmente. Por quê? Porque falou contra o ato de Moisés, que era repudiar sua esposa Zípora para casar com uma africana, senhor Medeiros. Não existia mandamentos para Moisés. O mesmo Moisés que disse não faça imagens, poderia construir os querubins, e aquilo estava na perfeita vontade de Deus. Poderia construir uma serpente de bronze, estava na perfeita vontade de Deus. O mesmo Moisés que disse não case com mulheres estrangeiras, agora ele diz, agora traga-me aquela africana, porque não existe mandamentos para Moisés. Sim, agora eu gostaria de fazer uma última pergunta. O senhor acredita que John Wesley, que viveu na Inglaterra por volta de 1750, ele era um homem de Deus? Não conheço muito bem a história de John Wesley, mas acredito que sim. E a Bíblia diz que um sacerdote não poderia se casar com a mulher desonrada. E John Wesley casou-se com quem? Não Não foi com uma sei. viúva? Com uma viúva, ele casou com a viúva. John Wesley era um homem de Deus. Mas o irmão Morizão está com a palavra para nós ir para o tema do debate. Ok, de volta ao tema, né? A igreja verdadeira usa teologia? Então, como o senhor Medeiros irá defender essa tese, né? O apóstolo Deltamar fará a primeira pergunta, e o apóstolo terá 5 minutos para a pergunta. Irmão Morizão, por gentileza, o irmão desejar pode dar a palavra a ele, não é? Porque aí ele faz as suas argumentações, né? Como eu perguntei primeiramente, para ser justo, se for possível, né? Se ele estiver de acordo. Tudo Está de bem, pode acordo ser. assim? Pode ser? Está de acordo assim? Então, o senhor Medeiros pode fazer a pergunta ao apóstolo, né? Tá bom. Deltamar, eu separei aqui alguns tópicos da primeira pergunta. Eu vi você falando a respeito de escola, né? Que na Bíblia não tem escola de nada que ensina nada. Foi o que você falou no debate contra o Quintanilha, que não existe escolas para ensinar coisas de Deus na Bíblia. Você confirma isso? O que eu disse é que não Só... existe, o que eu disse é que não existe escolas pastorais. Não existe isso na Bíblia. Escolas pastorais, não. Tá certo. Então vamos lá. E Samuel, ele era sacerdote? Samuel era um profeta mensageiro, né? Não era sacerdote? Também. Ok. Respondeu certo. Ele era sacerdote, profeta e juiz em Israel. Ótimo. Agora nós vamos entrar aqui num tema, né, se existir escolas ou não. Eu vou ler aqui agora, em 2 Reis, o capítulo 6, aí eu quero ver como que você entende. 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 1 ao 4 e tem mais referências. Segundo apontam as tradições judaicas, quem fundou essa escola foi Samuel, tá certo? Ele fundou essa escola. Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 a 4. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te e ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram a madeira. Ou seja, o local ali estava pequeno. Eu queria entender para que serve uma escola de profeta, visto que, como nós já vimos, como diz lá em Miqueias, como diz em Malaquias, como diz em outras passagens da Bíblia, o profeta ele profetizava. Lá em Miqueias chega ao ponto de dizer: olha, os teus sacerdotes ensinam por dinheiro e os teus profetas revelam por suborno. Agora eu queria saber o seguinte, se o profeta, a tendência dele é revelar, que é o que você vê lá em Malaquias, né? Ele começa a jogar na cara os pecados, seja do sacerdote, seja do povo, é para isso que o profeta vinha. Eu queria entender qual seria o sentido dessa escola que Samuel criou, visto que não se tinha nada para ensinar para o profeta. O profeta simplesmente, o Espírito de Deus vinha sobre ele e ele profetizava. É assim que acontecia com os profetas. Então aqui nós vemos claramente uma escola que foi fundada por um profeta, mas que também era sacerdote,
que sabia muito bem que o ofício de ensinar não era do profeta, como nós vamos ver aqui hoje na Bíblia. Esse ofício era do sacerdote, era ele que ensinava. Eu vou ler mais algumas referências aqui, daí depois você fala o que você acha dessa minha visão aqui, tá? Do que está escrito na Bíblia. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 3, ó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel, casa de Deus, tá certo? Saíram ao encontro de Eliseu e disseram: sabes que o Senhor teu Deus hoje tomará o Senhor? Havia 100 profetas, 100 discípulos de profeta. Temos também, segundo Reis, capítulo 4, 38, e temos também 1 Samuel 10, 8, que é onde eu me baseio. Eu acho importante ler 1 Samuel, porque aí você consegue ter uma base daquilo que eu estou requerendo de você, tá bom? Então aqui nós claramente estamos vendo uma escola que foi fundada por um profeta que também era sacerdote. E que fundou esta escola por causa da apostasia do Reino do Norte. Nada mais era do que uma escola para ensinar as pessoas no caminho que se deve andar, conforme a lei de Moisés. Então, 1 Samuel, capítulo 10, eu vou ler o versículo 8, uma coisa que Samuel falou para Saul: tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar. Não, não é esse daqui, não. Antes, aqui, ó. Isso, no versículo 5. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrará um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, preste bem atenção, saltérios, tambores, flautas, harpas, e estarão profetizando. Então, essa escola ela é fundada aqui. Essa escola é fundada aqui no livro de Samuel, pelo próprio Samuel. Esses profetas, eles eram hábeis, você veja, em instrumentos. Eles sabiam tocar instrumentos para uma música de qualidade para o Senhor. Bom, vendo tudo isso aqui, e associado com o fato de que os judeus criaram sinagogas. Pode concluir aí, depois eu faço meu raciocínio. Irmão Maurizão, dê 20 segundos para ele fazer a pergunta, né? Sim, bom, eu vou resumir, então, foi muito extenso, eu vou resumir aqui, o Deltamar. Aqui nós vemos uma escola de profetas. Profeta, ele profetizava, um profeta pode ensinar o que para outro profeta? Então, resumo, fica claro que isso daqui era uma escola para aprender Bíblia. Aí eu queria saber onde é que a teologia é mal vista, uma vez que a teologia ensina a Bíblia, ela não ensina outras coisas que não seja a Bíblia. Ok, muito obrigado. Ok, obrigado, irmão Maurizão, obrigado, senhor Medeiros. Então, o primeiro ponto é procurar saber, senhor Medeiros, o que é teologia. Porque pegar esses textos aí para dizer que isso era uma escola pastoral, eles faziam curso de teologia lá, isso não é verdade. E você fala de Samuel. Samuel era um profeta mensageiro. O único que pode ensinar as coisas de Deus a um homem é um profeta mensageiro. Samuel era um profeta mensageiro. Ele tinha autoridade e poder dado por Deus para ensinar os sacerdotes do seu tempo. E essa escola também existia no tempo de Elias. Elias era um profeta mensageiro. Era Elias que ensinava os filhos dos profetas. Não eram os filhos dos profetas que ensinavam uns aos outros de acordo às suas interpretações dos livros de Moisés, do livro dos profetas. Mas era Elias, o profeta mensageiro, que ensinava a eles. E depois esses discípulos que você está dizendo, que a Bíblia chama de filho dos profetas, depois da partida de Elias, eles vieram ao encontro de Eliseu, e a Bíblia diz que eles se prostraram diante de Eliseu para reconhecer que agora o Deus de Elias estava com Eliseu. Eles não foram ensinar coisas da sua cabeça. Todos aqueles que estavam nas escolas dos profetas vieram para reconhecer que agora o Deus de Elias estava com Eliseu. Diz, e aqueles que estavam em tal cidade vieram e se prostraram diante de Eliseu. E os que estavam em tal e tal cidade vieram para se prostrar diante de Eliseu. Os filhos dos profetas de Gigal vieram para se prostrar diante do profeta Eliseu, senhor Medeiros. Eles reconheciam Elias, eram ensinados por Elias. Mas uma vez que Elias, o profeta de Deus, já não estava mais lá para ensiná-los, eles tiveram que vir reconhecer que agora Deus falava por meio de Eliseu. E os filhos dos profetas aí, como o senhor mesmo disse,
eram discípulos dos profetas, discípulos de Elias, que depois passou a ser discípulo de Eliseu, depois passou a ser discípulos do próximo profeta. E Atos 3:25 diz: vós sois filhos dos profetas. Não é só no tempo de Samuel, no tempo de Elias e no tempo de Eliseu, senhor Medeiros, que havia os filhos dos profetas. Atos 3:25 é dito: vós sois filhos dos profetas. Que filhos dos profetas era esse? Pessoas que acreditavam nos apóstolos como sendo profeta de Deus. Mas vamos lá. O que é teologia? O senhor não pode dizer que isso aí é teologia, senhor Medeiros, porque não pode vir teologia de Deus. E houve um homem chamado Orígenes, e Orígenes disse, né, que a teologia, isso são palavras de Orígenes. Orígenes disse que a teologia é uma ciência que se baseia sobre os objetos da fé, mas que tira os seus resultados a partir da ordem intelectual e que deve ser separada das verdades reveladas, que são a palavra de Deus. Orígenes, que era discípulos dos apóstolos, ele diz: a teologia é uma ciência que se baseia em elementos, objetos da fé, mas que tira os seus resultados por meio do seu intelecto, por meio de sua inteligência. E a teologia, são palavras de origem, deve ser separado das verdades de Deus, das verdades da palavra de Deus. Isto foi reportado pelo historiador Daniel Hopes. Então, o que é teologia? A teologia, tel, significa Deus, logia, estudo. Então, teologia nada mais é do que estudo sobre Deus, ou estudo de Deus, ou estudo sobre a palavra de Deus. Ou seja, é um estudo sobre Deus. Isto é teologia. E nós sabemos que nós não podemos estudar Deus. É Deus ele mesmo quem revela a si mesmo, ou revela a sua palavra a quem ele quer. Então, a diferença entre teologia, que é o conjunto de verdades adquirido por meio da inteligência, do intelecto, é diferente de revelação, que é verdades, conjunto de verdades que vem de Deus por meio de um profeta mensageiro, para se cumprir o que disse Amós 3:7, que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, quando o senhor está citando o texto do tempo de Samuel, de Elias e de Eliseu, para dizer que isso é teologia, não é, senhor Medeiros. Teologia são interpretações dos homens. Eles lêem os textos bíblicos e eles vão dar a sua interpretação. Eles lêem as histórias, eles lêem as profecias, eles lêem as parábolas, eles lêem os textos da Bíblia e os homens vão dar a sua interpretação para aquilo. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, senhor Medeiros, é que não existe na Bíblia a palavra teologia. Isso não existe. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, que nenhum profeta mensageiro enviou os seus discípulos para a escola pastoral. É o profeta mensageiro, ele mesmo, que ensina. Samuel ensinava os seus discípulos. Isaías ensinava os seus discípulos. Jeremias ensinava os seus discípulos. Paulo, ele ensinava os seus discípulos. Paulo nunca mandou Timóteo, Silvano, Agabo, Silas, Barnabé, Apolo para os cursos de teologia. Jesus de Nazaré nunca enviou Pedro, João, Tiago para os cursos de teologia. Então a palavra teologia não existe na Bíblia. Ok. Senhor Medeiros, o senhor tem 5 minutos para a réplica? Ok, o Deltamar, então vamos lá. Primeiramente, você não pode pegar Orígenes como exemplo. Por quê? Porque um homem disse isso. Muitos outros não dizem. Então, você não estudou teologia, você não pode falar. A teologia, ela não ensina ninguém a ser dependente do intelecto. Agora, certas coisas, como nós vamos falar a respeito de Mateus 25, né, do clamor da meia-noite que você cita, nós vamos ver ali vários elementos da cultura judaica, que para aquela época, quando Jesus deu aquele exemplo, era muito fácil de entender, mas para quem está aqui, não. Então, um livro, o camarada lê um livro de cultura bíblica da época de Jesus, faz bem. E isso pode ser colocado como teologia. Essa definição sua de teologia não é o que se retrata na verdade. É que você não estudou teologia. Então, para você, Deltamar, tudo que se fala é a respeito da intelectualidade. Então, me permita lhe fazer uma pergunta. Então, defina-nos para nós o que é teologia. Então, deixa eu concluir o assunto aqui, que você já vai entender, tá bom? Então, vamos lá. Você colocou que Paulo nunca mandou ninguém para a escola de teologia. Primeiro, porque não havia. Os cristãos, eles eram perseguidos. Como é que ia ter uma escola de teologia se eles congregando escondidos em casa? A Bíblia diz que Paulo, antes, quando ele não era convertido,
eles o arrastavam pelo cabelo e apedrejavam. Você queria que fizesse uma escola de teologia na época? Seria plausível ou esses cristãos naturalmente seriam arrastados para fora das escolas e jogados nos coliseus da vida? Ou serem queimados por Nero? É claro que não havia escola de teologia, por motivos óbvios, a igreja estava sofrendo perseguição. Segundo, Paulo ele era estudado na escola de Gamaliel, o Deltamar. Você está de brincadeira falar com um homem desse não é teólogo. Bom, mas vamos lá, eu tinha algumas coisas para falar que talvez eu tenha que falar depois. Você disse que Lutero é um profeta, concorda comigo? Você não falou que Lutero é um profeta? Falou Sim, ou não falou? Lutero é um profeta. Ele tinha teologia? Ele era teólogo? Vou responder a minha fala, pode continuar. Tá bom. Bom, eu marquei algumas coisinhas aqui a respeito de Lutero, tá? Inclusive dele vem a Reforma Protestante. O Lutero aos 16 anos estudou artes, lei, filosofia e línguas na Universidade de Erfurt. Aos 18 anos, ele se tornou aluno de advocacia, ou direito, se preferir. E depois estudou teologia em Wittenberg. Detalhe, os padres nessa época, eles não eram teólogos em sua grande maioria. Como é que vai aprender a palavra de Deus se eles não eram teólogos? Se a Bíblia, a missa era feita em latim, era tudo para que o povo não tivesse, de fato, entendimento das escrituras sagradas. Agora, outra coisa, então, inclusive eu tenho aqui até as 95 teses do Lutero, já li, tá certo? Tenho aqui os 613 mandamentos Maimônides, mas enfim, não é esse o caso. Eu já li, achei muito bacana as teses de Lutero. Agora, você colocou aqui um profeta mensageiro só que pode explicar as escrituras. Eu gostaria que você explicasse, então, para mim, se Filipe era um profeta mensageiro, visto que, no caminho com o eunuco, a Bíblia fala, mas como é que eu poderia entender o que estou lendo aqui de Isaías se alguém não me explicar? Filipe foi, explicou e o batizou, e era só um diácono. Não era um profeta mensageiro, portanto, segundo a sua lógica, ele não poderia explicar nada. E ele explicou. Fora isso, Deltamar, eu marquei outras duas coisas aqui também, a respeito do que você falou. Então vamos lá em Miqueias, capítulo 3, versículo 11, e depois eu vou ler mais um texto e vou passar para você, tá certo? Para a gente entender que na época de Miqueias, havia o profeta, havia o sacerdote. O profeta profetizava e o sacerdote ensinava. Este era o ofício do profeta, conforme está lá em Levítico, Deltamar. Não era o sacerdote, não era o profeta que ensinava, quem ensinava era o sacerdote. Quem fundou aquela escola de profetas foi um profeta que também era sacerdote, que era para ensinar a Bíblia, a Torá para as pessoas. E que, automaticamente, quem deu sequência foram os profetas. Sim, concordo com você, Elias e Eliseu, por motivos óbvios. Não havia mais quase profetas, a Bíblia diz que 7.000 não se dobraram, e mais Elias, e o sacerdote praticamente se extinguiu. Nem consegui ler. Tá bom. Manda ver aí, o Deltamar, depois eu marco isso aqui. Apóstolo, a tréplica do irmão, 5 minutos. Ok, senhor Medeiros, o senhor apenas confirmou o que eu disse. Paulo não tinha escola de teologia, porque a escola de teologia não é de Deus. Pedro não tinha escola de teologia, nem antes e nem depois da perseguição. Nunca teve. Agora, o Gamaliel tinha escola de teologia. O Anás e o Caifás tinha. Posso falar? Ele era aluno de Gamaliel, como é que ele não tinha teologia, o apóstolo Paulo? O Anás e o Caifás tinham teologia. Os fariseus e saduceus, helenistas, herodianos, essênios, cada um deles, senhor Medeiros, tinha a sua própria teologia. E o que eu gostaria de dizer, completar da minha fala anterior, é que cada igreja tem a sua própria teologia. Essas igrejas evangélicas, cada uma tem a sua própria teologia. Essas igrejas protestantes, cada uma tem a sua teologia. Cada igreja tem a sua teologia diferente, como no tempo de Jesus. A teologia dos fariseus dizia que tinha ressurreição. A teologia dos saduceus dizia que não tinha. A teologia dos helenistas, dos essênios, dos herodianos, dos zelotes, já diziam outras coisas. E a prova de que eles tinham teologia, interpretações da Bíblia diferentes, é que eles estavam todos divididos, senhor Medeiros, como hoje. Todas essas milhares de igrejas que você vê sobre a terra, cada uma tem a sua própria teologia. Paulo, antes de sua conversão, senhor Medeiros, antes de encontrar com Jesus Cristo a caminho de Damasco, ele era aluno de Gamaliel e ele tinha a sua teologia. Mas depois do seu encontro com Jesus Cristo lá,
a caminho de Damasco, é dito que o Paulo mesmo diz isso, ele passou 14 anos no deserto da Arábia para desaprender tudo o que ele havia aprendido junto com Gamaliel. E quando ele retorna, ele não vem para dizer, eu venho a vós com tudo o que eu aprendi junto a Gamaliel, o grande doutor Gamaliel. Paulo não diz isso, mas Paulo diz, eu venho a vós com a revelação de Jesus Cristo. 14 anos depois, Paulo retorna com uma revelação dada por Jesus Cristo. E Paulo disse em Filipenses 3,7, que tudo o que ele havia aprendido junto de Gamaliel, sobre a lei, e tudo o que ele sabia, inclusive a teologia, que são as interpretações, ele diz, considero isto como perca, considero isto como esterco, para ganhar Cristo. Paulo disse que tudo o que ele havia aprendido lá, a lei, tudo o que ele havia aprendido, Filipenses 3,7, ele disse que tudo isto ele considerava como perca e como esterco para ganhar Cristo. Agora, senhor Medeiros, quando o senhor diz que Lutero foi um teólogo, de igualmente Paulo. Paulo era um teólogo antes da sua conversão. Essa teologia que você diz que Lutero teve, isso foi antes de sua conversão. Martinho Lutero chegou à sua conversão aos 5 de julho de 1505. E ele traz agora uma revelação, senhor Medeiros. Ele coloca sobre 95 teses. Antes disso, o Lutero pregava a teologia católica. Quando Lutero veio, depois de sua conversão, ele não veio pregando teologia católica. Como Paulo não veio pregando teologia do Gamaliel. Como Moisés não veio pregando a teologia dos deuses do Egito. Deus teve que tirar toda a teologia de Moisés durante 40 anos lá no deserto. Quando você fala de Filipe, Filipe é o 8º apóstolo de Jesus Cristo. E sim, todos os apóstolos de Jesus Cristo, em Mateus 28, versículo 19, foram enviados como profetas mensageiros. Acontece que Pedro era o porta-voz deles, de acordo com Mateus 16, versículo 14 ao 19. Agora, você disse que os sacerdotes ensinavam, o dever de ensinar era dos sacerdotes. Os sacerdotes ensinavam o quê? Ensinavam o que o profeta mensageiro dizia, senhor Medeiros. O maior sacerdote que a terra já teve foi Arão. Arão é o pai do sacerdócio. Arão tinha a responsabilidade de ensinar, mas eu pergunto, Arão ensinava a teologia ou ele ensinava a mensagem de Moisés? Arão lia o livro de Moisés e dava a sua interpretação para aquilo que ele tinha entendido? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Moisés era o porta-voz de Deus e Arão era o porta-voz de Moisés. Porta-voz, senhor Medeiros, tem que dizer aquilo que o profeta diz. O grande sacerdote Zadok, ele não era portador de teologia, era portador de um profeta mensageiro. O grande sacerdote Elnatã, Abiatar, os grandes sacerdotes, eles não eram portadores de teologia, mas eles pregavam fielmente aquilo que Deus dizia no seu tempo, por meio de um profeta mensageiro. Um sacerdote que vai pregar as suas interpretações, o senhor não pode negar isso, senhor Medeiros. O que o Edir Macedo prega? 20 segundos, irmão Maurício, só para me concluir. O que o Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, o que esses homens pregam? Pregam as suas interpretações dos textos que eles lêem da Bíblia. Isto é teologia. Mas o que vem de um profeta mensageiro, isso não é teologia, é a revelação de Deus para o seu tempo, ou seja, para o tempo daquele profeta. Certo. O primeiro bloco foi terminado, agora o apóstolo fará a pergunta, né, ao senhor Medeiros, né, e terá 5 minutos. Sim, eu gostaria de perguntar ao senhor Medeiros, qual foi o profeta do Antigo e do Novo Testamento? Porque aqui o assunto é esse, vamos rodear em torno desse assunto. Qual foi o profeta mensageiro, senhor Medeiros? Desde Adão até Malaquias, ou de João Batista até os nossos dias, profeta mensageiro, bem dito aqui, que enviou os seus discípulos para aprender numa escola pastoral? Esta é a pergunta. Agora, eu gostaria de aproveitar o meu tempo para dizer que quando o homem vai nessas escolas pastorais e faz os seus cursos de teologia, e depois ele sai de lá, irmão Maurizan, e todas as pessoas que estão assistindo, senhor Medeiros, ele sai de lá com uma carteira de evangelista, carteira de missionário, carteira de apóstolo, carteira de pastor, carteira de reverendo. O que é isso? O que está acontecendo? Está acontecendo o mesmo que aconteceu em 2 Crônicas, no capítulo 13, no versículo 9. O mesmo que aconteceu em 1 Reis 12, 31. O que diz lá? Diz que no tempo do rei Roboão, ele construiu casas nos lugares altos.
E aí ele estabeleceu sacerdotes, senhor Medeiros, no tempo do rei Roboão. 1 Reis, capítulo 12, versículo 31. O rei Roboão construiu casas nos lugares altos e ele estabeleceu sacerdotes dentre o povo que não eram dos filhos de Levi. Roboão começou a estabelecer sacerdotes que não eram da tribo de Levi, sendo que os sacerdotes tinham que vir todos da tribo de Levi. Segundo Crônicas 13:9, diz que no tempo lá do rei Abias e no tempo do rei Roboão, é dito: vocês não expulsaram os pregadores de Jeová, os filhos de Arão e os levitas, e vocês se fizeram sacerdotes como os povos de outras nações. E qualquer que vem com um bezerro, 7 carneiros, para ser consagrado, torna-se sacerdote daquilo que não é Deus. Agora eu pergunto para as pessoas, não é isso que está acontecendo aqui? Lá, no tempo do rei Abias, no tempo do rei Roboão, qualquer pessoa que tivesse condições de trazer um bezerro, um novilho e 7 carneiros para ser consagrado, era consagrado e estabelecido sacerdote daquilo que não era Deus, mesmo que ele não fosse da tribo de Levi. O rei Roboão colocou lá, estabeleceu muitos homens, muitos sacerdotes que não eram da tribo de Levi. O que está acontecendo aqui? Homens, por ter dinheiro, por ter condições financeiras, por ter meios, eles pagam para fazer cursos nas escolas pastorais, eles pagam para fazer seminários, eles pagam para fazer cursos de teologia, eles compram centenas e centenas de livros e eles vão ler. E depois disso, eles se tornam sacerdotes daquilo que não é Deus. Porque de acordo com o Antigo e o Novo Testamento, é dito que é o profeta mensageiro quem estabelece o sacerdócio do seu tempo. E no tempo de Jeremias, senhor Medeiros, todos os sacerdotes da tribo de Levi, eu lhe pergunto, qual deles era verdadeiro, que Deus reconhecia o seu sacrifício? Nenhum, porque todos eles estavam contra Jeremias. Eu pergunto, eles não eram da tribo de Levi? Sim, todos eles eram da tribo de Levi. Eles eram legítimos sacerdotes, mas Deus recebia o sacrifício feito por estes homens? Não recebia. Por que não recebia? Porque eles não tinham sido estabelecidos, reconhecidos pelo profeta Jeremias. Eles não reconheciam Jeremias como um profeta. Então, esses homens nessas igrejas, com os seus diplomas, com as suas carteiras de pastores, de apóstolos, de evangelistas, simplesmente porque têm condições para estudar. Mas o sacerdócio não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de inteligência, não é uma questão de conhecimento. Senhor Medeiros, o sacerdócio é uma questão de ministério, e só quem pode estabelecer um homem no ministério de apóstolo, evangelista, profeta de igreja e doutor é o profeta mensageiro. Eu vou concluir minha fala dizendo: todos esses sacerdotes que estão nessas igrejas, que não foram estabelecidos por Cacô Felipe, são falsos sacerdotes e são ladrões na colheita de Deus. Tudo o que eles pregam e ensinam é exatamente a teologia. Aplicativo Profeta Cacô Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacô Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacô Felipe Oficial é para você.